Boa noite, queridos e amados e bem diagramados irmãos e irmãs. Estamos aqui em mais uma oportunidade para o nosso café teológico, para o nosso encontro. E hoje nós temos um tema muito importante, imprescindível, que é metanoia, o poder de transformação do Evangelho. E para que isso ocorra, o nosso convidado desta noite é o pastor André Catalão Marechal. E quem é o pastor André Catalão Marechal? O pastor Catalão é um compositor, vocalista, instrumentista, ex-integrante e compositor da banda de hard rock Golpe de Estado. Puro rock paulistano, na verdade. E no auge ele gravou com Arnaldo Antunes, Branco Melo, Rita Lee e dividiu o palco com pessoas, com grupos como The Turtle, Nazaré e Deep Purple. E também foi compositor do lendário grupo Casa das Máquinas, né? Isso quando ele tinha lá os seus 16 anos, ele também participou aí das composições do lendário grupo Casa das Máquinas. Um currículo, com certeza, invejável para qualquer músico, sobretudo para aqueles que gostam, que são amantes do rock and roll. Depois de um período extasiante e obscuro também, o Catalão, como ele é chamado carinhosamente pelos seus fãs, se converteu ao cristianismo e atualmente é pastor da Snowball Church em Orlando, juntamente com a pastora Bruna, sua esposa. E eles fazem essa obra tão nobre aí em Orlando, na Flórida. E para nós é uma grande alegria receber você, Catalão, pastor André Catalão Marechal. Como é bom tê-lo conosco, nós agradecemos pela sua presença, por essa disposição de estar conosco. Fala daí de Orlando. E aí, galera, saudade do Brasil. Para mim é uma honra, né? O que justifica a minha existência nessa terra é estar fazendo isso. Tá falando da metanoia mesmo, a mudança de foco, a mudança de direção, pregar as boas novas no mundo caótico e cheio de más notícias. A vida é boa porque não é onde eu moro na Flórida, só que aqui é um dos maiores índices da Covid do planeta. Então não é onde eu moro, é quem mora em mim. Queria deixar bem claro isso. E a metanoia é isso, é deixar de você querer fazer o que você faz, porque você nunca está satisfeito com nada, para deixar ser dirigido pelo Espírito. Que bom. Então, nesse começo, nesse princípio, a gente queria ouvir um pouco, né, dessa sua trajetória, né, que é estarrecedora, mas também é bonita. É uma história muito bonita, não é? Assim, conversando até fora da live, né, a gente teve um bate-papo, então a gente fica assim, como eu diria assim, encantado com aquilo que Deus é capaz de fazer, né, naquele ou naquela criatura que Ele mesmo fez com tanto carinho, que somos nós, que permite muitas vezes que a gente ande pelo vale da sombra da morte, que a gente se desfigure e depois Ele nos resgata, né, com aquele amor que só Ele tem. Então, eu gostaria que você contasse um pouco quem é o Catalão, de onde veio o Catalão e hoje quem é esse pastor André Catalão, que ele milita em favor do reino de Deus. Eu fui um cara muito bem sucedido na minha vida e em tudo que eu fiz. Eu costumo dizer que eu tinha uma fé humana que funciona muito, a fé humana. Eu queria ser cantor. Agora eu estou querendo ser promotor, aos 61 anos. E as pessoas... Há um certo deboche, assim, né, quando elas olham para mim. Só que a minha fé é inabalável. Quando eu tinha 14 anos, eu queria ser cantor de rock. E aos 16 eu já era. Então, eu sei que Deus é comigo. Eu não vejo eu não vejo o inimigo das nossas almas fazendo tanto estrago. Apesar de eu ter perdido 2 irmãos, apesar de
por ser uma família americana, né? Meu pai é americano e tinha uma condição muito liberal no álcool, em certas coisas. Então, a gente era muito bem sucedido, né? Bem-aventurado não. Bem-aventurado é uma condição espiritual, de bem-aventurança, Macários, né? Eu sou um cara questionador, eu nunca cometi um suicídio intelectual, eu simplesmente ativei minha fé. Então, o Macários é o bem-aventurado, é o mais que abençoado. E que nem você está falando, metanoia é mudança de foco, mudança de direção. A meta é noiada. Ela é tirada do foco. Então, eu cresci num lar muito abençoado. Assim, meu pai era um americano que serviu na Marinha de Guerra norte-americana na Segunda Guerra Mundial. Eu tenho a cidadania americana, eu tenho cidadania brasileira. Meu avô era belga, meu avô é mexicano, é uma mistura muito grande. Mas com todos eles, um caráter muito bonito. Da parte da minha mãe eram mais brasileiros, também com caráteres lindos, e são pessoas que me ajudaram no caráter, né? No caráter. Mas havia uma legalidade muito grande na parte do sexo, da droga, mais do álcool. Eu acho o álcool o maior bandido do planeta. A galera fica valorizando os outros. Ele é a porta de entrada. Então, depois, aos 16 anos, eu comecei a compor por causa das máquinas, ganhei muito dinheiro, minha música estourou no Globo de Ouro, aquela casa de rock que é a... Essa é a casa do rock and roll, é o rock de casa pra casa. Essa era alta pra caramba, é o Simba canta muito. Eu estou num grupo com eles, de vocalistas do Brasil, e eu convivo com eles, convivo com os meninos. Eu amo a galera, eu não tenho preconceito, graças a Deus. Então, eu não ouço os conselhos, mas eu faço parte ainda do mundo musical. Só que eu acabei no crack, acabei na cocaína, acabei em todo tipo de droga. Eu tinha uma compulsão absurda. Desde os 14 anos. Eu fui internado mais de... Eu não tenho ideia, mais de 15 vezes. Eu já fui já fui em clínicas psiquiátricas, terapêuticas. Porque uma mãe e um pai tentam de tudo para um filho parar de usar droga. Tudo. Inclusive, eu recebi uma revelação do Senhor ontem. Eu estava voltando de um lugar aqui, onde eu fico com veteranos de guerra. E, na volta, eu estava perguntando, puxa Deus, mas... Porque a morte para eles é muito comum, porque eles têm um problema de suicídio. Então, é muito comum entre eles. Assim, até porque eles carregam uma arma e eles têm uma tendência a suicídio. É a mesma coisa você carregar uma garrafa de bebida e esse alcoólatra. É muito louco isso. Então, eu vejo a condição difícil deles. Eu, voltando, eu estava no carro, eu estava orando, eu sempre oro na ida, na volta. E eu falei assim, Deus, mas morrer, não, para muitos vai ser um sossego, né? Ele falou, por isso que eu sou imortal. Eu falei, como assim? Ele falou, ele falou assim, a minha consciência, tá? O mais duro é entregar o filho. Eu falei, uau! E como é que é? Aí eu fiquei pensando no meu filho. Eu não daria ele por ninguém. Nem por Jesus. Eu sabia que Jesus ia ressuscitar o terceiro dia, então eu falava assim, quando você já vai, fica tranquilo que o pai vai dar um jeito. Mas eu não entregaria meu filho por ninguém. Então a dor não foi dele. Eu entro na frente dele e faço. Se apontarem uma arma para o meu filho e você também, eu te garanto, qualquer um que estiver ouvindo essa live, e entra na frente dele para trocar a vida numa boa. Mas entregar a vida, eu não sei, é um nível de amor
absurdo. Eu vou estar pregando sobre isso domingo agora. Não nessa condição, tá? Isso são certas coisas que ele me dá. Então, o amor dele me alcançou no nível que eu acabei perdendo meus irmãos, meu irmão caçula, meu irmão mais velho, de Proal, e meus pais. Eu acredito que se perder filho deve ser uma dor tão grande que você acaba desistindo de certas coisas. E eu morri também. Eu morri. Quem não... Para nascer novamente tem que morrer. E eu gostei muito dessa deixa do Senhor Jesus. Você quer morrer? Morre, morre. Eu ressuscito você na minha palavra. Na minha palavra. Primeiro te tiro da mentira, porque quando ele fala, conhecereis a verdade vos libertará, ele fala, e falavam isso para aqueles, em João 8,32, esse famoso e tal, mas no 31 ele falava para os judeus que criam nele e permaneciam nas suas palavras, então conhecereis a verdade, tem essa condicional, né? E ela vai te libertar. Daí eu falei, pô, mas a gente vai conhecer a verdade? Ele falou, vocês vivem na mentira. Então, Jesus nunca foi mimoso comigo, dengoso, porque eu não sou dengoso. Então, ele deu de mão fechada. Foi muito Aí do programa Livre. E pra gente fazer as perguntas em cima das imagens também, ok? Tá legal. Vamos lá. Vamos Deixa eu ver falar com o Catalau, do golpe de Estado. Catalau, você acha que o rock and roll tem uma função nessa questão da discussão do racismo? Não, o músico não tem muito disso, não. Preto, branco, amarelo, azul, vermelho, tá livre. Mas você acha que o rock poderia ser um caminho para conscientizar de alguma maneira, ou o rock and roll não tem nada que se meter nessas histórias sociais, política, econômica, ideológica, religiosa? O rock and roll tem que se meter em todas as políticas ideológicas, religiosas e dar um toque para todo mundo. E antes de tudo, cuidar desse planeta que tá doente antes dos preto, branco, amarelo, estão soltando bomba, estão jogando óleo no mar e tem que cuidar dele antes. É isso aí. Bem, esse foi... Lembra dessas imagens? Lembra desse programa? Lembro do Sérgio. O Sérgio respeita muita gente. Ele gostava, ele dança. Lá você vai fazer uma... Vão cantar, né, aquela música Caso Sério, e ele dança, ele gosta. A gente percebe, né, que ele tem uma amistosidade bastante grande com vocês, né? E aí, é uma imagem aí que eu não sei se você chegou a ver, nós estávamos vendo, e quem está em casa também vai ver, mas você estava realmente só o pozinho, né? Na verdade ali, aquele cabelão e tal, mas estava doidão, pulando e falando. Aliás, as coisas que você falou foram coerentes, né? Não foi nada fora do normal. Então, a pergunta que a gente quer fazer para você, em cima desse período, dessas imagens, nesse período, quem era para você Jesus de Nazaré? Né? Um mago, um guru, um herói, um taumaturgo, um revolucionário. E aí você tem uma frase que eu guardei, achei muito interessante. Religião você pode jogar fora, mas o cara, você está dizendo de Jesus... é demais. Então, quem era esse Jesus para você na época do golpe de Estado? E você continua pensando isso a respeito da religião? Olha, eu vou entrar aqui, deixa eu centralizar melhor. Nessa época, eu não tinha o conhecimento da Bíblia. Eu sou de uma família que lê muito livros, mas eu li Aldous Huxley, li Siddhartha, li Hermann Hesse, li Castaneda, li Dostoiévski, li Kafka, Nietzsche, uma série de coisas, querendo parar de usar droga. Ali, quando eu faço o programa, o show, eu não estou muito louco, eu faço consciente. Mas quando acaba, aí parece que entra uma depressão, uma angústia. Aí você quer continuar se sentindo essa euforia, né? E a gente não produz alegria, a gente produz euforia. Quem produz alegria é o Espírito Santo. A gente não produz paz, a gente produz entorpecimento. Então Jesus para mim era alguém que era um cara muito legal, mas que eu não tinha a menor ideia do que... Eu não tinha lido a Bíblia, gente. Eu não tinha lido. Até o dia que eu li o Novo Testamento.
ali o Sermão da Montanha. Seja, porém, o vosso sim, sim, o vosso não, não, que passar disso é procedência maligna. Eu não tinha poder sobre o meu não, sobre o meu sim. Você sempre está indo na barca com a galera. Então, Mas e Jesus, era quem para você? Era um cara legal, uma pessoa bacana, como um eu tinha herói? assim, o judeu, ele me deu... Eu tinha muitos amigos judeus e uma veia judaica. Então, eu tinha uma ideia de que ele era um profeta, era um cara muito importante, mas eles têm muita raiva dele. Porque, não sei se é raiva, é um sentimento judeu tem de que ele não é o Messias, ele não... Eu tenho certeza que ele é, agora, não tenho dúvida nenhuma. Ele traz a paz, ele traz um monte de coisa. Mas isso eu acho que não vem por informação, cara. É por revelação. Quando ele fala em João 15:16, não foste vós que escolheste a mim, mas eu que te escolhi e te designei para que vai, dê fruto, seu fruto permaneça, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, ele te concede. Você fica claro, né, que não é você que escolhe ele. Mas se você olhar para ele com os olhos de amor que ele olhou para você, eu acho que aí há eu não sei, uma sintonia, onde o amor dele, ele ama todo mundo, mas ele trata cada um de maneira diferente, para que o amor dele não prejudique. Eu não sei se você vai entender isso, a pessoa, né? Senão vira um mimo gospel. Uhum. Não, então, e tem um detalhe que eu acho interessante, eu tenho notado isso, né? Esse vazio humano, o ser humano, o Agostinho dizia que o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus, todo mundo sabe isso, não existe nada que vai entrar ali no lugar e vai dar conta, né? Nada, Não. é só ele mesmo, só Jesus pode preencher aquele espaço. Mas a gente percebe, é uma pergunta que eu queria fazer para você, que você, né, teve aquelas composições, né, nesse CD, na CD não, naquela época era long play ainda, né, nas faixas lá do long play. Vamos falar assim, os que são mais jovens não vão entender nada, mas você teve uma participação, né, com o pessoal do Casa das Máquinas, e eu encontrei uma coisa que eu achei interessante no LP deles de 1974, na segunda faixa, do lado A, o Cargê faz uma canção e ela chama Eu Preciso Lhe Ouvir. Aí ele fala na canção, meu Deus, preciso lhe ouvir. Pela fé iremos vencer. Se você ouvir a música sem saber quem é, você vai até achar que é uma música evangélica. E não é. É a música do grupo, do Casa das Máquinas. Então a pergunta que eu faço para você, por isso que eu até perguntei quem era Jesus para você na época do golpe do Estado, na época que você compunha as músicas, você era vocalista, mas eu percebo que também no meio musical, secular, sobretudo dos roqueiros, existe esse desejo. É uma música, se você olhar, você canta na igreja e ninguém vai perceber que era uma música do Casa das Máquinas. Então a pergunta que eu quero fazer para você, né, nessa vida, usando assim um termo do Raul, né, nessa vida de maluco beleza, não é? Parece, como diz um grupo também, Língua de Trapo, os metaleiros também amam, parafraseando, os metaleiros também têm fé. Por que surgem essas canções, não é? Em busca de um preenchimento de um vazio que um grupo secular, de onde vem esse insight, né, que ele procura e faz uma canção dessas? Eu tenho uma música com o Golpe de Estado, não é CD ainda, também era LP. Eu gravei com o Golpe 7, se não me engano. Eu gravei 11 no total da minha vida, e fala assim, o que é meu está bem guardado, quando vier não é por acaso. Se vier muito, sei que mereço, pois a espera também tem seu preço. Eu também sou filho de Deus, sei que ele ainda não me esqueceu. Eu também sou filho de Deus, sei que ele ainda não me esqueceu. Eu nunca questionei Deus, tá? Nunca questionei Deus. Eu nunca... Teve uma época que meu guitarrista ainda falava, pô, mano, você só fala de Deus. Eu falei, você quer que eu fale de quem? Do diabo? Você está muito brega, meu. Isso aí o Ozzy já fez, todo mundo já fez. Vamos falar do presidente geral, né? Eu sempre tive bom humor. Mas a sede do homem é isso, não tem... Até o dia que
Eu sempre fui um contestador social em tudo. Meu caso de amor virou um caso sério, cobrindo minha... Para quem não, para quem não é perfeito, cheio de defeito, você está vivo, todo o meu respeito, viver na ilusão, nessa ficção, cheio de luz nessa escuridão, atrapalha em sua oração. Pô, isso era uma música do golpe, velha mistura. Eu nunca fiz apologia à droga. Eu usar era uma coisa, mas nunca fiz apologia a ela. Eu achava ridículo o Planet Hemp fazer isso. Eu às vezes intimava uma galera e falava, pô, vocês recebem salário de traficante, mano, para fazer isso? Eu ficava muito bravo. Tanto que queimou o nosso filme no Memorial da América Latina, que nunca mais tocamos lá. O rock and roll foi proibido lá, por causa dos caras. Então, o que eu estou falando? O dia que eu li um versículo, se o mundo te aborreceu, antes ele aborreceu a mim, que você não é do mundo, isso é meu. Então, com isso, os insights do Senhor Jesus acabou. Ele não fica, vamos lá em Levítico, a adúltera veio, isso que me ganhou muito nele. Né? Não tem muita explicação. Pô, se trouxe adúltero, traz o adúltero, também não, ele fala, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Para tirar a pedra tem que estar sem pecado. E os mais velhos foram largando as pedras, e depois ele fala, olha, vai, eu não te condeno. Mas eu não vejo isso como um julgamento dele. E não peques mais, tipo, se pecar vai morrer, não. Não peca, pode ser que quando você pecar novamente, não vou estar por perto. Legal. E aí, você, né, tá incorporado o evangelho em você, com essa experiência dos dois lados, né? E eu ia perguntar para você com relação ao seu começo, né? Como foi ouvir um louvor, né? Você conhecia esses grupos, fazia parte, compunha, tal. De repente você começou a ouvir música que a gente chama hoje de gospel, né? Música evangélica ou música cristã, não importa, né? Mas como foi, né, esse primeiro contato? E se você podia dar uma palhinha para nós de uma música que tocou no seu coração, nesse processo de transformação de metanoia. Eu ouvi mais louvor. Eu não ouvi música gospel. Era Zaf Borba. Muito bom, por sinal. Massal, Ademar de Campos. Ademar, muito bom também. A galera me critica muito que eu só toco quanto amor ele tem por mim. Que eu só pego música velha. Não, mas não existe música velha, existe música boa e música ruim, né? Música boa. Então, é isso que eu falo pra minha esposa em casa. Não, mas essa música antiga, que eu gosto muito do Vencedores por Cristo, Milad e tal. Ela fala, mas essa música antiga. Eu acho fantástico. Nós tivemos aqui a semana, no último Café Teológico, com o Jorge Camargo, que era um dos compositores, né? Mas aí eu falo pra ela, nós cantamos Castelo Forte, foi Martinho Lutero que compôs há 500 anos atrás. Vai me dizer que aquela música é velha? Não, ela é atual, né? Existe música, é eterno, o que é bom é para sempre, né? E a gente vai continuar reproduzindo, né? Então, e aliás, a música que você está cantando é uma música tocou no seu coração nesse princípio, como você diz, ouvia louvor? Foi uma música que tocou no seu coração? Sim, uma das que você estava fazendo aquela hora que é grande é o Senhor e muito digno de louvor da cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos
teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Jesus, e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Então, isso tocou no seu coração, não é? Foi uma coisa que tocou bastante, é uma mudança radical, não é? De conceito, né? De musical, justamente não é nem pela melodia, mas é pela mensagem, né? Uma mensagem que nos coloca diante daquele que nos criou, né? Aí eu pergunto para você, né? De repente, Catalau, a gente acabou de ver as imagens lá no programa do Serginho Groisman, cabeludão, né? Não tem problema, a pessoa pode ser cabeluda, isso a gente não tem nenhum problema aqui também na comunidade, mas de repente tá lá cantando essas músicas, nessa vida do golpe de Estado. E aí você, num belo dia, chega e diz que agora eu sou cristão. Então a pergunta que eu faço para você, depois de ter essa experiência, como você falou, ele que encontrou você, não foi você que encontrou ele, nós estamos cegos, como que a gente vai encontrar? Não é? Ele está cego, está batendo a cabeça na parede e caindo no buraco. Se ele não acender a luz, nós estamos mortos. E aí você chega um belo dia e fala para os amigos, fala para a família, fala para os ex-companheiros, né, de música, eu sou crente, usando essa palavra mais genérica. Como que foi isso? Como que eles reagiram, a família, o pessoal que já conhecia você do golpe de Estado? Foi um processo, eu não me converti, eu não entrei numa igreja e me converti. Fiquei 2 anos lendo a Bíblia. Não tinha celular, não tinha televisão, não tinha nada. E eu tentei manipular de todas as maneiras para não ficar no centro de reabilitação evangélica. Mas com isso eu conheci Jesus. E vi muitos erros, e o meu orgulho, a minha arrogância, foi a minha primeira liberdade. Isso é minha gratidão eterna. Foi ele me libertar de mim mesmo. Foi ele me salvar desse miserável aqui. Miserável homem que sou, quem livrará meu corpo dessa morte. Quando o apóstolo Paulo, aquele bandido do inferno que matava cristão, e depois conheceu o seu Jesus, e daí ele entendeu que bem que eu quero fazer, eu não faço, mal que eu não quero fazer, se eu faço, então não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Miserável homem que sou. Ele está aqui, só que eu tenho que deixar ele quietinho, caladinho, né? Só que as pessoas que estão em volta de mim não estavam acostumadas a lidar com um Catalau pacífico, com um Catalau generoso, com um Catalau... Não, ele era arrogante, era prepotente, Então, o problema da conversão, quando Jesus fala... Eu não consigo fugir da Bíblia, tá? Me perdoa, pastor. Mas quando ele fala, eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada, eu vim botar o filho contra o pai, a mãe contra a sogra, contra a sogra não é diferente, não. E os inimigos do homem estarão entre seus próprios familiares. Então, eu só queria colocar, eles não sabem lidar com você, careta. Eles querem você do jeito que eles sabem lidar com você. Agora você chega. Não, peraí, me perdoa, Tom.
Eu queria pedir perdão, porque esse cara pensa, meu, para de falar besteira, toma um goró aí, coxa. Sabe, eles não sabem, porque não é uma informação, é uma revelação. Como você Perfeito. disse, eu estava no buraco, eu não tinha opção, não tinha opção. Alguns devem pensar, pô, mas é o pai dele, a mãe dele. Brother, tem uma hora que drogado ninguém aguenta mais. Nem o drogado aguenta ele mesmo. Ele está se entorpecendo, esperando morrer. É essa posição. Eu já estava no crack, eu já estava caindo para Cracolândia, para onde desce. Mas não é que eu morava lá. Eu tinha um alto luxo em Higienópolis. Eu saía de lá e ia procurar o inferno. Eu estava acostumado com isso. E você leva essa atmosfera com você. E mesmo quando você sai e fica careta, você não consegue deixar de transpirar isso. E as pessoas que estão em volta de você começam a se acostumar com esse cheiro de enxofre miserável. E elas não conseguem lidar com você quando você está perfumado, quando você leva o bom perfume de Cristo. Estou romântico hoje, é que eu sou grato, falei Tô tanto. vendo aí. Ó, e um romantismo muito, vamos dizer assim, bom, porque é um romantismo com o seu Salvador, com o seu Senhor, né? Isso é uma coisa legal, né? Você continua Eu sou firme e apaixonado forte. por ele. Exatamente, isso é a paixão que vale, né? E aí, você, né, nesse período também, eu achei interessante a música Caso Sério. Eu tenho um amigo, né, que foi quem me apresentou a sua música, que foi um rapaz que trabalha comigo lá na empresa, o Juliano, me colocou lá o CD, né, e o CD, né, do Quarto Golpe. Já é mais moderno, não sei. O Quarto Golpe. Ele falou, vou te emprestar para você conhecer o Catalau. É o Juliano, uma pessoa que eu tenho um amor muito grande lá, que trabalha comigo há muitos anos. E ele... e nesse aí eu conheci a música Caso Sério, né? Caso Sério é uma coisa interessante, que nós estamos ali no final da década de 80, de 1980, e você compõe uma música bem atual, né? Pensando na preservação do meio ambiente, que é uma coisa que está em voga hoje, né? E você tem toda essa preocupação. E aí e você conta aqui para nós também, né? Que você estava, né, com o problema dos vícios nesse período e tal. Quer dizer, você tinha uma preocupação com o meio ambiente, mas a sua saúde mesmo não estava lá, essas coisas. E aí a pergunta que eu ia fazer para você, hoje você é o pastor André Catalau Marechal, né? Como que você lida com isso, com as ovelhas do Senhor que você aí provisoriamente pastoreia, porque o pastor, né, nós estamos cuidando daquilo que é do Senhor, né? É dele as ovelhas, né? E aí, como que você trabalha essa questão, né? É um quiz agora. Você diz, cuidem da alma, esqueçam o resto, porque o que importa é você vai ser salvo, é a alma que vai para o céu, o corpo vai perecer na terra, esse lugar aqui também não tem muito a ver, porque nós vamos para o céu. Ou você diz, cuidem da alma, do corpo e do espírito, porque é um conjunto, não dá para desmembrar. Não, você cuida da alma, mas até chegar aquele dia, você vai largar o corpo de qualquer jeito, fazer aquelas estrepolias, acabar com a saúde. Ou, por fim, você fala assim, cuidem da alma, do corpo, do espírito e também do meio ambiente, porque essa terra foi criada por ele, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, a pergunta é, temos um compromisso social ou só com a salvação da alma? Como o pastor Catalau trata isso? Nós temos um compromisso social, espiritual, de todas as maneiras. Eu não vejo tanto político, eu vejo que a gente tem que dar uma atenção à política, mas isso é uma parte pessoal minha, eu não vou entrar nisso. Então, eu nunca fiz música, tem uma ignoro quando choro, porque se fosse chorar, ia chorar sem parar. Se o normal é por aí, abre as portas, não, te puseram nessa terra e esqueceram de avisar que está tudo tão travado, ninguém pode te ajudar. Se o normal é por aí, abre as portas do hospício, porque do lado de fora o sorriso vem com vício. Ignoro quando choro. Então, o que eu queria dizer? Você tem que cuidar. Corpo, alma, espírito e tudo que tiver em volta de você. Perfeito. É trigonometria.
quer um exemplo de parar de usar remédio? Eu acho um absurdo. Porque o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 5:23, ele fala, não beba somente água, mas vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Pô, nós estamos falando do apóstolo de Jerusalém. Por que ele não põe a mão na cabeça de Timóteo e não cura ele? Porque Deus não queria. O mensageiro de Satanás é me esbofetear 3 vezes. E não são 3 vezes 3 dias. 3 vezes eu orei e pedi. Ele falou, a minha graça te basta. Vamos parar de formatar Deus. E vamos entender que a gente tem que viver o melhor nessa terra. Se quiseres me obedeceres e me ouvires, Isaías, comereis o melhor dessa terra. Só que para comer o melhor dessa terra, eu estava ouvindo agora, quando eu saí daqui, eu fui ouvir a célula que está online, que ele estava falando em Deuteronômio 28, que fala das bênçãos, que são 14. Até 60 e pouco é maldição. Então, se ouvires a minha voz, bendito será o entrar, bendito será o sair, bendito... Então, eu coloco assim, Deus nunca pediu autopenitência, nunca pediu. Ele deu todas as instruções de higiene para um ser humano. Tanto que não podia defecar dentro da aldeia. Se você quiser estudar sobre nutrição, Daniel, se você quiser estudar sobre... Pega a Bíblia, bro. Ele comia vegetais e água e ficou mais bonito que os caras que comiam lá, vinho, bebia... Essa é a nutrição. Deus é equilíbrio, espírito e verdade. Não adianta você puxar um lado e desrespeitar o outro, esquecer o outro, não existe isso. Então, eu sou totalmente a favor. Trigonometria, corpo, alma, espírito. A gente está aqui. Quando sair daqui, é outro papo. Uhum. Porque aqui você sabe que o fundamentalismo teológico dizia isso, que é salvação exclusiva da alma, porque é ela que vai ficar, nós vamos para o céu, então isso aqui não faz parte, né? Mas faz parte sim, não é? Até que a gente chegue lá, então, tem que cuidar do corpo. Né? Desculpa te interromper. Pode continuar. Você vai parar de tomar banho, você não vai precisar mais ir no banheiro, cara, é o básico. Você não vai precisar, se você é diabético, não precisa mais da insulina. Se você... Esquece. O que Jesus falou? Os médicos vêm para os doentes. Ele não desclassificou a medicina. Uhum. Eu não vejo ele fazendo isso. O apóstolo Paulo, da mesma forma. Timóteo, que não tinha remédio. Vai lá, em 1 Timóteo 5:23. Eu tenho que ministrar pessoas que saem de condições terríveis, sanatórios. E Jesus está trabalhando na vida delas. E eu não vou chegar para o cara e falar, para com o seu antidepressivo, que depois ele aparece. Teve pessoas aqui que se suicidaram. É um ato de responsabilidade o pastor fazer isso. Você não é médico, né? Totalmente. Nós somos pastores, né? Isso é fundamentalismo cristão, sabe? Exatamente, exatamente. É um Estado islâmico cristão. Daí as piores atrocidades do planeta com certeza serão em nome de Jesus. Cruzadas, Inquisição. Tanta coisa, né? Aquele Torquemada lá, aquele miserável. Brother. Mal diagramado. Então, e aí você entrou num assunto interessante que até gostaria de perguntar para você. Numa entrevista com o Jô Soares, né, na década de 1990, você e o Golpe de Estado, estava o grupo lá, e falaram que o menino realmente dava trabalho para eles, né? E numa passagem, eu prestei muita atenção numa coisa. Como você está falando de pessoas que saem do sanatório e você tem dado essa assistência, tem pastoreado essas vidas, um deles falou assim que você tinha uma tendência suicida, não é? Então, eu queria saber como você lidou com isso e se você hoje superou. E também o que você diz para as pessoas que estão passando isso, porque com certeza várias pessoas que estão nos assistindo podem estar passando por esse mesmo problema. Então, você superou? Como que você aconselha essas pessoas que têm essa tendência suicida? Morre. A minha tendência suicida, eu falei, Deus, eu não quero mais viver. Quero morrer.
Aí eu estava no João 3. Eu aconselho a pessoa, vai ler João 3. Ele fala, é necessário nascer novamente. Eu falei, não, você não vai fazer isso comigo. Passar tudo de novo, não estou afim. Ele falou, não, você não está entendendo, André. Morre e ressuscita um outro cara. Você vai gostar da vida quando você for diferente. Você não gosta da vida porque você vive um inferno dentro de você. Eu vou tirar esse inferno de dentro de você e você vai ser o cara mais feliz do planeta Terra. E você, a minha eternidade já começou, eu não morro mais. Então não precisa apressar nada. Agora, a minha tendência suicida, ela existe. Como existe a minha tendência à adicção, à compulsão, a uma série de coisas. Mas a cada dia eu tenho que olhar para ele. Eu sozinho estou mal acompanhado, como costumo dizer. Sozinho eu estou totalmente mal acompanhado. Então, eu preciso dele. Eu não saio de casa sem ele, eu não deixo de orar, eu não deixo de ler a palavra, eu não posso confiar em mim. Eu sozinho estou mal acompanhado. Gostei Por dessa sua favor. frase, muito boa, muito boa. Eu sozinho estou mal Galera, acompanhado. galera, procure ajuda. Tem um monte de gente passando a mesma luta. Tem um monte de gente que não aguenta mais. Mas não precisa apressar o processo. Tem um processo lindo para ser vivido aqui. Amém. Agora estou passando para você que está olhando, está ouvindo isso. Tem um processo lindo para ser passado por aqui. Só que a gente desmembrou tudo para o lado diabólico, vamos colocar. E diabolos não é o diabo, aquele capeta, um bichinho, coitado do morcego, o morcego que parece que o morcego que fica vomitando o enxofre na sua boca, tem nada a ver. Diabolos no grego quer dizer adversário. Tá? Satã é dissimulador. Vai ter conhecimento, o meu povo é destruído porque não tem conhecimento. Vai ter conhecimento da sua parte espiritual, 80% do suicídio, da adicção, 80%, eu falo sem... Olha, eu vi uma geração inteira morrer, cara. Inteira morrer. 80% é adicção, suicídio, é espiritual. E não é só um inimigo. É o que aquele que habita na gente. E você alimenta o bicho. Tá? É um tubarãozão que você fica jogando veneno todo dia. É só uma ilustração. Mas se fica jogando veneno todo dia, ele vai te matar. Né? Meu pior inimigo sou eu mesmo. Não é o diabo. Agora, só que eu tenho um pai, né, cara? Muitos para mim falaram, pô, você acabou de se converter, vai plantar a igreja, sua cabeça vai ficar em prêmio no inferno, o inferno inteiro vai se levantar contra a sua vida. E ainda falei, pô, ainda bem que vai se levantar contra. Eu estava a favor, não funcionou muito bem, não, cara. Aí, tá precisando do bagulho. Aí, não tô afim de servir o cara. Legal. Aquele miserável. Então, para mim, ficou simples. Você está me ouvindo? É que está dando uma travada aqui. Perfeitamente. Estamos ouvindo, sim. Pode Tá, terminar. Deixa eu só completar. Sim, com certeza. Bem rápido, são mais 10 segundos. Então, para a galera que está pensando que a eternidade já começou, cara. Eu não vejo... Eu tenho que olhar 24 horas e a carne não se santifica. Está em Gálatas 5:19, ali as obras da carne e o fruto do Espírito no 22. Mas ela não se santifica. Eu falo tudo isso não é porque, galera, eu não sou religioso, por favor. É que a parada está escrito lá. Só que quem botou era um português de Coimbra, João Ferreira de Almeida. Então, quando ele fala batei, Jesus não falava português, Jesus falava aramaico. E ele devia falar com Pedro, com a galera aí, mano, certo? Porque os meninos eram iletrados e indoutos, eles não tinham a menor ideia, não sabiam ler e escrever direito. Para mim, olha, as cartas de Pedro, quem escreveu foi João Marcos. Para entender, antes de o mundo espiritual, só tem uma fonte do mundo espiritual no planeta. É a que mais vende e a que é mais rejeitada, a Bíblia Sagrada.
Correto. E aí, eu não sei se você, o período que você começou a frequentar, eu digo assim, né? Tem o Carlos Masters, sempre falo isso, né? Porque eu aprendi com ele, que conversão é uma conversa longa, né? Então ela não acontece... Bem longa. É, bem longa. Nós estamos ainda nos convertendo. Mas quando você startou esse processo maravilhoso de salvação... Então eu não sei quando foi de fato, né, o tempo. Mas existiu, talvez você conheça, um compositor de música ou de louvor, como você fala, mas ele era mais uma música mesmo, que se chamava Janires, né? E ele foi o fundador do Rebanhão. Ele era aqui de São Paulo, fundou o Rebanhão aqui em São Paulo, depois foi para o Rio... e lá o Carlinhos Félix assumiu, né, o Rebanhão. Depois ele foi para Minas. Ele morreu muito cedo. Mas era uma pessoa que pensava muito para frente do seu tempo, de maneira que a igreja não aceitava muito Janires. E ele compôs uma música, eu vou fazer a pergunta em cima dela, que dizia assim: a minha vida era muito louca, só não corria atrás de avião. Imagina o cara cantando isso lá na década de 80 na igreja. Então as igrejas colocavam ele para correr. Eu já ouvi com o Baruch ela. Então, eu era magro que dava dó. Meu pijama tinha uma lista só. Mas Jesus entrou no meu deserto e inundou o meu coração. Ele era muito poético, era uma pessoa de uma cabeça muito boa, né? Faleceu muito jovem. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Eu tenho certeza que você vai me responder, e não só a mim, mas todas as pessoas que estão ouvindo. O que é a loucura de fato, né? É a viagem pelas drogas ou a viagem pelo evangelho? E é bom ser careta? Ele não é careta. Eu passava em frente às igrejas e falava, pô, esses caras são muito loucos, mano. Agora eu tenho certeza que a gente é. Mas a loucura é de Deus. Loucura é de Deus. 1 Coríntios, para os que padecem, a cruz é loucura, mas para nós é salvação. Caramba, lá está eu pregando de novo, mas tudo bem. Tá mal. Quem está ouvindo vai entender. O que acontece? A insanidade, a falta de saúde mental é provocada pela droga. Ela não tem um processo e ela não tem um começo, meio e fim. Ela não vai... Tem, mas é só de destruição. O evangelho... Vou dar um exemplo, bem, agora está vindo à minha mente, que eu falei lá nas grandes galerias uma vez. Os caras falaram, pô, Caetano, o que aconteceu com você, cara? Você tinha tudo para dar certo. Eu falei assim, ó, brother, antes eu andava com um monte de capeta, agora tá eu aqui, o Arcanjo Miguel e Gabriel. Aí eu falei, agora eu me sinto bem, cara. Agora eu não me estou me sentindo mal, porque eu estou andando com o Arcanjo Miguel, com o Gabriel e um monte de anjo que está em volta de mim. Aí um olhou e falou, pô, agora ele está bem louco mesmo. É louco, mas não mas não é insano. Não é, então vamos se arrebentar na farinha, vamos se arrebentar no goró, vamos se... Não. Aí eu falei para eles, daí foi legal, porque um me chamou dentro da tatuadora e falou, pô, mano, eu tenho um problema e tal. Eu falei, ó, brother, eu não tenho muito para dar para vocês. Aí se reuniu uma galera, eles me veem, parece que é um fantasma. Né? Aí o cara falou, mas eu tenho um bagulho muito louco. Aí um olhou pro outro feliz, né? Você fala isso. Ô, judiação, eu amo tanto eles. Falei, eu tenho um bagulho muito louco. Eles falaram lá, agora ele vai tirar uma balinha das boas. Falei, dá a mão pro seu irmão. Vamos fazer uma oração. Eles deram a mão para o outro, abaixaram a cabeça e oraram comigo. Falei, senhor, toma essa galera, soma tanto eles, muito mais do que eu, mais do que a própria mãe, mais do que o próprio pai. Aí um já encheu o olho de lágrimas, porque eles são duros pra caramba. Já devia ter algum problema. Então é isso, cara. Legal. Anda no meio do carro. Então você respondeu a pergunta, né? A loucura de fato é a viagem pelo evangelho, né? Pô, evangelho. é sensacional. Essa é a viagem, eu moro na Flórida. Agora, eu morei aqui, quando eu era menino.
Eu morei em Baton Rouge, morei em New Orleans, nos picos mais irados do planeta, Nova York. Eu nunca gostei da América. Eu vim me tirar meu passaporte americano do bolso com 60 anos de idade para vir para cá. Porque eu fui enviado. Eu não queria vir. Né? Tinha traumas aí. E o povo ama esse lugar. Agora Deus tá me dando um amor muito grande. Pelas vidas. Porque é um pântano de luxo, cara. Orlando, desculpa, pastor. Orlando, pântano de luxo. Jacaré, a gente invadiu tudo, judiação, os caras aparecem e às vezes eu falo, foi mal. Alligator. Foi mal. Não. Tem pra caramba, tartaruga. Então, às vezes eu passo por eles e falo, ó, foi mal aí, galera. Aí os caras olham pra mim e dão uma risada, eu falo, me invadiu o pico de vocês, entendeu? Então, eu morei em Louisiana, então, minhas irmãs moram no Novo México, tem umas 2 irmãs gêmeas, né? Que moram no Novo México, em Albuquerque, bem pertinho. Não, mais ou menos. Legal. Eu tive uns dias aí, né, por conta da minha filha, a Rebeca, ela mora em Denver, né? Eu fiquei um pouco assustado com algumas coisas. Ao mesmo tempo que a gente vê um desenvolvimento, né, como você diz, é um lugar bonito, né, organizado, você vê uma igreja que se chama Igreja Internacional da Cannabis, ou maconha, né? Eu fui até lá para ver se era para constatar, né, essa liberdade, né? Porque o uso recreativo em Denver é permitido. Então lá você tem várias lojas, você tem fábrica, né? Você tem fábrica de Colorado, Califórnia, está liberado. Colorado muito antes da Califórnia está liberado já a cannabis. Ela é liberada em vários lugares. Aqui também na Flórida. Então, é um negócio complicado, né? São 2 lados, para mim, um côncavo e o convexo. Mas o pastor Catalau, né, o que diz, né, para os jovens que querem conhecer a viagem das drogas, ou para aqueles que não conseguem sair dessa viagem, e para os pais que estão desesperados? Qual é a palavra do pastor Catalau? Eu só queria, você que está nessa, todo o meu respeito, antes de tudo. Do meu respeito, não é mole, não é mole. Tem gente cansada que não aguenta mais usar essa porcaria, não aguenta mais, mas isso tudo nasce na nossa mentira, tá? Você está procurando um negócio que não existe, é mentiroso. Quanto a galera que está em recuperação, não tenta sozinho. Cuidado quando você está dando desculpa de que, mas o cara na igreja... Mano, não é a igreja, é Jesus. Tá? Eu vou para a igreja porque de lá se fala de Jesus. No boteco você não vai ouvir, na sua escola você não vai ouvir falar de Jesus. Mesmo numa nação cristã, é muito difícil. Uma nação onde o evangelho é latente e o Senhor dessa nação é Jesus Cristo de Nazaré. É como o pastor falou, em Colorado, foi pela economia, porque meu sobrinho ele mora no Novo México, que fica no sul do Colorado. A gente foi para Colorado, quando eu olhei as fábricas de maconha, eu falei, mano, o bagulho aqui tá solto, né? Ele falou, melhorou muito a economia. Eles fez dessa maneira, de uma maneira muito... E é verdade o que você está dizendo. Foi um impulso na economia, mas eles começaram a perceber que não foi tão bom assim, não, porque a ideia deles era vender para as pessoas que vêm de fora, como um atrativo também. Mas o pessoal começou a ter um problema de saúde, aumentou muito o problema de saúde, e eles começaram a gastar com saúde. Quer dizer, entrou de um lado, saiu do outro. Enfim, é uma coisa assim, para nós aqui, inimaginável, né? Mas assim, e aí tem gente que pensa nesse negócio de liberar. Eu sou totalmente contrário, não é? Se fosse bom, o seu exemplo, não preciso nem dizer, o seu exemplo de vida, né? A transformação, você sabe o perigo. Você disse, a geração morreu, eu estou vivo. A minha geração morreu quase todos, não é? E você foi resgatado, aí é uma coisa, né? A obra do Espírito Santo. E você contou uma coisa, pastor, a seguinte coisa, que a sua irmã faleceu de overdose, né? O seu irmão também teve um problema com cirrose e acabou falecendo.
e que você falou que foi criado numa família um pouco mais liberal, né? Aí é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Hoje você passou por essa metanoia, por essa transformação. Como que que você educa e disciplina os seus filhos? Eu faço que nem Jesus. Ele não falou pode ou não pode. Ele falou cuidado. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então eu falo, filho, você vai ter várias opções. Ele tem 14, 15, a menina tem 12, a outra se converteu vendo meu testemunho com 30 e pouco, casou com um homem de Deus, e estão lá em Bauru, estão aí em Bauru, né? A Camila, uma querida, que tinha tudo para chutar o pau da barraca, porque eu não criei ela, não fiz nada, mas quem criou ela foi Deus. Deus não tem neto. Não tem neto. Então, ensina o caminho. O ensinamento eu estou dando, total. Mas eu não vou forçar ninguém. Eu não posso jogar esse fardo nas costas do meu filho. E eu vou até abrir um parênteses aqui. Olha, fique à vontade, se você achar invasiva demais a pergunta, se você perceber que ela não tem consistência, você pode passar. Mas assim, você ficou preocupado, você e também a Bruna, por exemplo, as filhas, são 3 filhas, você falou, né? Então, não, 2 filhas. 2 filhas. Então, menino. E um menino, né? São 3, né? Ok. Isso. Então, de algum deles dizer assim, olha, eu vou partir para essa, você experimentou, né? O mundo, por que eu não posso experimentar? Você ficou com essa preocupação? Eu quero ter minha experiência, né? Eu acho que todo mundo tem, né? Mas será que você precisa mesmo, brother? Você quer que eu te dê um histórico bonito no sentido miserável e maldito? Eu te dou. Infelizmente, eles têm umas pessoas ainda na minha família que passam por isso. Então, outro dia eles estiveram até num lugar que tem alguém da minha família que tem esse problema. E eu falei, eu não quero entrar nisso, para não expor ninguém. E eles estiveram com ela e eu falei assim, vale a pena, Bruno? Essa é a parte light. Papai era a parte dark. Então, vocês têm uma tendência a ir para a parte dark. A minha filha é muito inteligente. Meu filho é mais pacífico. Ela é geniosa. Tem 12 anos, parece que você está falando com alguém de 30. E é lógico, esse receio eu tenho, mas olha, Deus não tem neto. É verdade. Deus tem filho. Então, um dia eu estava lá, fui para Jerusalém, estava em Israel, eu fui no muro, eu falei, por que eu não morri? Ele falou, para os seus filhos nascerem. Eu falei, caramba, você vai pegar pesado assim? Eu não valho nada, senhor. Ele falou, não, lógico que você vale, mas... Legal. Então, nós... Pode continuar. Eu sou um Deus geracional. Eles são a razão da vida. Legal. E nós temos aqui um trechinho que a gente gostaria que você assistisse. Ou, se não ver se você não conseguir ver as imagens, que ouvisse. Pode colocar, Diego. O que passa na sua cabeça quando você vê essa menina linda cantando para o Senhor? E ela é do ramo, hein? Ela é do ramo.
Ela tem a verve, ela tem a verve, né, musical. Ela tá novinha aí. Mas ela, então, mas é interessante, a pergunta até que passa pela sua cabeça, e você algum dia imaginou que iria ter ver sua filha cantando para o Senhor, né, naquele tempo que você teve fora, né, dos caminhos, né, estava antes dos caminhos, e que você ia ter uma esposa que ia ser pastora, que ia te auxiliar durante essa caminhada. Como que você vê isso? Como que você enxerga, né, essa condição de vida que você tem hoje, né? Cena maravilhosa como essa, o que passa na sua cabeça? Primeiro eu queria deixar até que aquele instrumento que está na mão dela, fui eu que fiz. Você é luthier então, também? Eu sou luthier. Mas porque eu acreditei. É que nem eu acredito que eu vou ser promotor. Mas eu não acredito em mim. Eu acredito em quem está comigo. Por quê? Quando eu me converti, eu estava numa capela, eu falei, Deus, se você me deixar aqui para coisas minhas, elas vão continuar sendo fúteis. E o que não é eterno, é eternamente fútil. Essa menina é eterna. Ela vai continuar vivendo por toda a eternidade. É o maior tesouro que eu posso ter. Então, o ukulele que ela está tocando foi o pai que fez. Ele serve. Catalau. Uma maneira com os pés que anunciam. Oi. Deu uma travada, deu uma congelada. Repete Travou? Isso, por favor. Sim, deu uma travada. Onde travou? Tem que saber. Da menina eterna. Aonde travou? O que não é eterno é eternamente fútil. Então, ela é eterna. Eu só posso passar para ela, eu faço um instrumento, porque eu tenho fé num Deus que faz, aos 50 e poucos anos, eu fazer um instrumento. Eu tenho que dar testemunho, eu não posso ficar ensinando da minha boca para fora. Ó, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas e trazem a paz. Pé, é como você anda, não é como você fala. O discurso bonito está cheio por aí. Está travando ainda, não? Não. Pastor? Estou ouvindo perfeitamente. Tá bom. Então é isso, é o que eu falo para eles, cuidado. Não é... Jesus nunca falou pode, não pode. Ele falou cuidado. A lei já falava o que pode e o que não pode. É sombra nele. Ele é graça. Só que ele fala o seguinte, o passarinho pousa na sua cabeça, mas não pode fazer um ninho. Tá ligado? Você está com ódio. Você está quase matando. Você está quase matando. Você está com cobiça. Você está adulterando. É uma questão de princípio. Jesus, o princípio, Bereshit, e no princípio, a terra era sem forma e vazia. Ele liberou vida. Né? Não é a luz que a gente conhece. Agora eu vou finalizar. Quando ele falou, haja luz, o sol e a lua foram criados no versículo 17, se não me engano. Então a gente costuma achar que a luz é o sol e a lua. Não. A luz real, olha, aqui dentro tem escuridão. Tem escuridão. Ai, caramba. Tem escuridão. A hora que eu abro, ela desaparece. Ela não invade a luz. É assim que eu vejo Deus. Legal. E aí eu vou fazer uma pergunta também, né? Falando um pouco aí da sua trajetória, que você... Eu até assisti, achei interessante ver o Catalau em 2016 ensaiando para fazer uma apresentação junto com os antigos amigos
do golpe de Estado, já tinha falecido um dos componentes, né? Que foi em o 2015. Elcio. E aí você tá lá, né? Tá lá cantando, empolgado. Agora, vou fazer uma pergunta invasiva, me perdoe aqui, tá? Pela minha ousadia, mas como que ficou o seu coração, né? Balançou? Foi uma tentação? Alô? Me ouviu? Não, não. Ouvi. Não, eu amo eles, brother. São meu brother. Eu não sei, eu sou igreja, eu não faço parte de igreja. Jesus é comum a mim. Ele chamou de comunidade, onde eu sou comum a todos. Isso foi em Cesareia de Filipe. Não tem de intercessão na boca do Hades. Essa reunião. Nos lugares mais sinistros da Judéia. Jesus chama os discípulos, como é que estão falando aí, então? Então eu fui lá, num dos lugares mais sinistros, aí eu vou dar um testemunho dos meninos do golpe, que eu amo muito eles, o João, Rogério Fernandes, eu queria deixar até aqui meu amor por eles, que eles sabem disso, o Matheus, o Marcelo, o Rob, o Nelson, porque foi o seguinte, a gente estava no camarim em Santo André, a gente ia fazer uma apresentação, e eu tô na minha, né? Eles vão beber as brejas dele e tal, mas eles escondem. Eu levei um presbítero de São Caetano, o Ricardo Giovanetti, e levei um pastor de São Mateus, para mostrar para eles que é onde a gente tem que estar. Aí entramos no camarim, pá, uns se escondiam, é engraçado que um entrou dentro para fazer uma besteira lá dentro do banheiro. Aí eu falei, mano, aí eu já estava pregando, né, mas de uma maneira diferente. Eu falei assim, pô, mano, você não vai chegar no fim da vida e o cara vai dar um delete e acabou a sua vida. Que coisinha miserável nascer, crescer e morrer. Aí ele passou por mim, eu gosto muito dele, não vou citar o nome dele. Ele passou por mim e falou, caramba, lá vem o catalão fazer a gente pensar de novo. Aí eles me chamaram, tinha muitos camarins ali no Teatro Santo André. E tinha muitos camarins. Eu estava com minha família, eu levei as crianças, não tenho, moro que está em mim. Aí eles me chamaram no último camarim. Quando alguém chama a banda inteira num camarim só, é para fazer uma besteira, né? Vamos colocar assim. E eles me chamaram, eu falei, bom, acho que eles não entenderam direito, né? O produtor me chamou, falou, ó, o Nelson está te chamando lá no camarim do fundo, que era bem no fundo. Aí eu falei, tá, tô indo. Chegando lá, eles estavam assim, sentados juntos. Falei, ó, galera, acho que vocês entenderam direito, né? Mas... Você está me ouvindo, pastor? Agora deu uma congelada, né? Quando você entrou no Está ouvindo, pastor? Tô ouvindo, mas deu uma congelada quando você entrou no camarim. Deu uma travada. Tá, deixa eu falar. Aí quando eu entrei no camarim deles, né? Nessa hora? Isso, nessa hora. Essa hora? É. A hora que eu entrei no camarim deles, eu acho que eles falaram, eu falei para eles, ó, vocês não estão entendendo, eu não falei, eu olhei e falei, ó, galera, eu tô fora, eu sou diferente agora. Eles falaram, não, quem não está entendendo é você. Faz uma oração pela gente. Eu falei, não, foi o Nelson que falou ainda, pastor, faz uma oração pela gente. A gente não ensaiou direito, a gente não... Eu não estou legal, não estou inseguro, faz uma oração pela gente. Então, a partir desse momento, eu entendo o que Deus quer de mim. Eu não nasci para ficar entre quatro paredes. Eu tenho que ir para o campo. Eu tenho que andar, eu tenho que estar fazendo o que Ele quer. Não o que homens estabeleceram como logística e empreendedorismo e gestões e trinas e... me perdoa, Senhor. Mas caramba, que lixo. Não. Eu vou para os loucos. Deixa... pode me fazer falar o que quiser. Eu já morri mesmo. Pois é, né? Eu não tenho problema, não. Eu morri literalmente, eu morri até na minha
no meu orgulho, do que os outros estão pensando de mim, eu não estou nem aí. Eu quero agradar. Ok. E vamos. Quem, Ok. Deu uma travada, deu uma quem travada. tá Tá ouvindo a gente, Catalão? Tá dando umas travadas aí, né? Deve ser algum problema, né, da internet. Mas deu para ouvir sim. Aqui é boa a internet, aqui é gringa. Coisa de primeira linha, né? Mas assim, agora estamos caminhando já para o final. E é uma pergunta, claro, né? É séria, mas também vai parecer uma brincadeira. Essa é uma pergunta que as pessoas têm. Aliás, é fazer uma canção ainda, né? No céu, você acredita que vai ter rock and roll redimido, tá? Um rock and roll redimido. E quem você gostaria de encontrar no céu e fazer uma parceria musical? Eu acho que Jesus voltando não vai ser com valsa. Tá? Não vai ser valsa, então, na volta de Jesus? Não, quer dizer, imagina o som que vai comer. Explodindo tudo. O negócio vai ser lindo. Não vai ser valsa. O som vai ser pesado. Vai. A volta. Ele vem para julgar, ele vem de juízo. O negócio. Quem não tem temor nisso. Eu já pedi para ele para fazer a trilha sonora, se ele deixar. Agora é um cara que eu amo ele. É o Johnny Cash. Então, eu quero muito ver ele. Ele não é muito do rock and roll, mas ele é um poeta, né? E o Johnny Cash foi um dos maiores evangelistas que eu já conheci na minha vida. Ele fala muito comigo. Ele é um homem temente a Deus. O Elvis também. Toda essa galera que todo mundo já pôs no inferno, eu acho que a gente vai ter muita surpresa. Então, eu queria o Elvis e o Cash. Isso, vão. Ia ser um trio bom. Né? Mas, então... A gente vai cantar I can no wise man say only fools she Legal. Gravou de novo? Deu uma travadinha assim quando você estava fazendo a segunda parte, mas deu para ouvir aí. E aí, você cantou música antiga, né? Cantou louvores que tocaram no seu coração. Mas você não tocou nenhuma composição sua, né? É uma composição já depois dessa mudança, dessa metanoia. Você tem composições aí que você continua compondo, você continua cantando essas canções? As minhas, algumas, eu não faz apologia, eu nunca fui maldita, não. Nunca foram malditas. Caso sério, né? Meu caso de amor virou um caso sério, cobrindo minha vida de mistério, e o sol nasce em seu sorriso. Eu não vejo ela assim, não vejo uma menina. Mas você já compôs louvor mesmo, assim? Louvor, que você fala louvor, que você cantou aí pra nós, uma música do Ademar. Você já compôs, assim, esse tipo de louvor? Ou você compõe, por exemplo, como um Zé Bruno, que faz um rock e tal. Você já fez esse tipo de música assim? Tem feito? Mas eu sou mais pesado, pastor. Eu tenho uma que chama Aqui Jaz o Mundo. Mas a gente quer ouvir, né? Não, mas aqui não dá para tocar. Só vou falar a letra. Tá, ok. Ela é mais pesadona. É assim, mais uma vez meia-noite no relógio da sala e a estúpida televisão insiste na mesma fala, anunciando geração, violência, anestésica dor, incitando a audiência mais o estúpido amor. O planeta ressecado aumenta a temperatura e a raça humana é moída que nem carne dura. A prostituta está na rede e ela quer te ver, enfiar o vírus da AIDS na memória do seu HD.
Os filhos se consolam com os traficantes, as mães se isolam com seus amantes num quarto sujo de motel. As almas destilam suas mentiras, a boca cospe, profere e atira blasfêmias contra o céu. Eu não sou muito bom de louvor, assim, mas eu alerto as pessoas do que está acontecendo. Eu acho que eu tenho uma veia mais evangelística. Eu não falo explicitamente do Senhor Jesus, porque os que estão nele não podem ouvir. Eu lembro das passagens que eles falam, filho do Altíssimo, que eu tenho contigo, tal, e Jesus, vaza, sai. Então, eu só quero conscientizar eles de que existe. Então, eu não sou muito da parte de adoração, esse negócio. Não. Então, eu só queria deixar... Não, mas tranquilo. Não é a sua verve, né? Mas legal. Não é uma área que eu acho que eu sou... Oi, travou. Agora estou ouvindo. Estamos ouvindo. Pode falar. Tá. Então, você falou... Sim. Eu não ouvi. Não, mas é só falando que a gente está ouvindo, né? Então a gente também está caminhando aqui para o final. E eu tenho uma pergunta, assim... Essa é bem séria para você, não é? Com relação... Uhum. A Bíblia diz lá, depois do dilúvio, que os homens passaram a chegar no máximo aí a 120 anos. Essa é a duração de vida, depois do dilúvio, você sabe, né? E aí você está na metade da idade, né? Porque ainda você tem mais meio chão aí pela frente, baseado nos 120. Não faz isso comigo. Não, mas você falou, você que falou sua idade, eu fiz o cálculo aqui, metro a metro, né? Mas... Não tá mais 60 anos aqui, pelo amor de Deus. O cara é muito esquisito. Mas tudo bem, uma hora você vai bater com as 10, porque esse é o caminho de todo mortal. Né? Glória e aí, aí agora eu dei até um glória a Deus. Glória a Deus. Um dia você vai voltar para aquele que te criou com amor e que te resgatou com todo o amor. Mas eu queria saber o que você gostaria de deixar, né, para os seus parceiras de caminhada, esposa, filhos, netos, enfim, que legado, como você gostaria de ser lembrado por essas pessoas que são aqueles e aquelas que Deus colocou no teu caminho nessa jornada até o retorno ao lar? Difícil, hein? É um cara comum, que tinha muita luta, porque foi criado no inferno, apesar de alguns bons momentos, mas que teve um final muito feliz, porque ele resolveu lutar com todas as forças para estar do lado do pai que ele sempre quis. Então, meu legado é esse, seria falar pouco e agir mais, né? Parar com essa... E não virar uns coaches, não, você consegue. Não, você não consegue nada. A videira verdadeira fala, sem mim, nada podeis. Então... Eu queria que lembrasse de mim um cara que dependesse de Deus 25 horas por dia. Um autêntico... Nunca dependeu dele. Que bom ouvir isso de você. Queremos agradecer pela sua paciência, pela sua... Imagina! Foi uma coisa assim... É uma virtude do Espírito Santo. Eu não digo que eu não fiquei chateado. Eu já tinha jogado a toalha, irmão... Aí o Diego aqui, né? Eu chamo ele de Liminha, ele é o produtor aqui. Ele falou, não, consegui um jeito aqui. Eu falei, não, vamos tentar, isso aí, né? Diego. Ele não jogou a toalha, tem que ser assim, né? Mas aprove a Deus, né, ser feito dessa forma. A gente também pede pela compreensão das pessoas, daqueles que ficaram aguardando. Nós vamos colocar, sim, em breve no ar. Legal. Só fazer edição direitinho lá. E eu tenho certeza que muitas vidas podem ser alcançadas por essa palavra. É um testemunho vivo,
Não dá para negar isso, né? Você não está contando história de outros, você está falando e relatando para nós quão grandes coisas o Senhor fez e como Ele salvou a sua vida e te deu uma família que a gente percebe que é uma família que milita pelo reino de Deus. Querido amigo, irmão, pastor André Catalão Marechal, muito obrigado. Estamos muito felizes pela sua disposição e queremos outras vezes, né, ter outros contatos como esse. Foi uma conversa muito gostosa, esclarecedora, maravilhosa. E aquele dia, né, como você está almejando, aí nós vamos contar a história pela eternidade. Não tem tempo, não tem cronos, né? Aí nós estamos no Kairos, e aí a vida vai, no Zoe, vida eterna, é só alegria. Então, muito obrigado mais uma vez, fique na paz. E vamos marcar outro encontro desse que foi fantástico. E você, ok. E vocês que estão nos assistindo, também nós agradecemos. E nós em breve teremos outro Café Teológico, sempre às terças-feiras, às 20h30, e tenho certeza que Deus vai falar com o seu coração. Fique na paz, um grande abraço para todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu.